Primeiro, eu quero pedir desculpas por minha aparência meio desmanzelada, tô barbudo. Não é por desleixo, não, é porque realmente tá muito frio aqui em Sorocaba e tá difícil fazer barba aqui nessa época do ano. Mas eu quero falar a respeito, mais uma vez, mais um daqueles inúmeros vídeos a respeito de cancelamento, ódio gratuito, implicância, treta, sobre pessoas que implicam com tudo, vivem murmurando, vivem reclamando, vivem se queixando de tudo e de todos, e a bola da vez é a expressão amo sua vida, que eu deixei no título desse vídeo, porque muitas pessoas usam essa expressão para demonstrar admiração por alguém, para demonstrar que admira essa pessoa, gosta muito dessa pessoa. E a expressão amo sua vida tem a ver com o uso banalizado e até mesmo pejorativo, muitas vezes, da palavra amor. Muitas pessoas banalizaram tanto o conceito de amor, inclusive amor hoje em dia, o uso da palavra amor tá assim. Eu creio que a maioria das pessoas que usam a expressão amo sua vida, elas não querem escandalizar ninguém, não querem passar uma má impressão ou ainda escandalizar as pessoas, porque hoje em dia nós vivemos numa época que você dizer que ama alguém, eu amo você, por exemplo, sem ter um relacionamento amoroso com essa pessoa, dá a impressão de que você ama essa pessoa no sentido carnal, sexual, enfim. Inclusive, se você, eu sou homem, digo para o outro homem, eu amo você, muitas pessoas poderão achar que eu sou gay. Então, vivemos numa época em que a promiscuidade virou regra e a santidade virou exceção. E muitas vezes a santidade acaba sendo até ridicularizada, alvo de chacota, de piada, enfim, de cancelamento, de perseguição. Mas amo sua vida é uma expressão que eu sou totalmente a favor daqueles que usam essa expressão da maneira correta, obviamente, né? Demonstrando o verdadeiro amor, o amor cristão, o amor ágape, o amor aprovado por Deus, o amor incentivado pela Bíblia. E eu, inclusive, eu selecionei vários textos a respeito do amor. É claro que a Bíblia toda fala sobre o amor, o verdadeiro amor, no caso, fala sobre o falso amor e o verdadeiro amor. Então eu falarei sobre esses dois tipos de amor, tanto o amor verdadeiro quanto o amor falso, o amor pecaminoso, digamos assim. Mas existem 5 palavras gregas, no caso do Novo Testamento, obviamente, né? Eu não lembro qual que é o termo hebraico para amor. Acho que existem vários termos hebraicos para a palavra amor, mas no Novo Testamento são 4 as principais palavras usadas para referir-se a amor. Se você for lá no grego moderno, se você colocar no Google a palavra amor e traduzir para o grego moderno, aparece ágape. A tradução moderna, no grego moderno, para amor é ágape. E no grego koiné, que é o grego usado no Novo Testamento, ágape é o amor de Deus, o amor sacrificial. E o amor de Deus pelos seres humanos e o amor sacrificial, de uma certa forma, né? O amor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, o amor de Deus pelo ser humano, que mandou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, enfim, eu falarei sobre tudo isso aqui. Existe um segundo termo para amor, que é o amor filos, que é o amor fraternal, a fraternidade, a amizade. Existe o terceiro expressão que é para amor, que é o amor mais usado hoje em dia na mídia, na música secular, na televisão, nos filmes, nas séries, é o amor eros, que é o amor sexual, a relação entre o homem e uma mulher e entre pessoas do mesmo sexo também, no caso do LGBTQ+. E o quarto tipo de amor é o amor storge, que é o amor entre animais, que podemos dizer que amor storge é o amor de um ser humano por seu animal de estimação, um cachorro, um gato, enfim. E muitas pessoas acabam distorcendo o amor aos animais, tratando o animal
como membro da família, considerando o animal mais importante que o ser humano, dando comida cara para o cachorro e resto para o ser humano, enfim. Eu falei sobre isso num vídeo certa vez, um vídeo que deu uma certa polêmica, uma certa treta. Mas eu quero falar, se você usa esse termo amo sua vida, pode continuar usando, desde que você tenha consciência do verdadeiro amor, que é o amor descrito na Bíblia, que eu falarei aqui, primeiramente no texto de Deuteronômio. Na verdade é assim, primeiro é Levítico 19:18 e depois é Deuteronômio 6:5, mas eu vou pela ordem que está na Bíblia. Eu vou pela ordem, não, assim, não, assim, desculpa, inverti. Então, na verdade, o Levítico vem antes do Deuteronômio, mas eu falarei primeiro de acordo com o maior grau de importância. Primeiro, o Deuteronômio 6, versículo 5, que fala sobre o amor a Deus. Diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Aí o texto de Levítico 19, versículo 18, diz assim: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus repete esses dois textos, esses dois grandes mandamentos, que os 10 mandamentos estão resumidos nesses dois. E Jesus repete isso no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Na verdade, de 34 a 40 é o texto todo, o contexto, enfim. Diz assim, Mateus 22, de 34 a 40. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, porque os saduceus não acreditam em ressurreição, Jesus, acho que foi logo depois deles perguntarem, falar, por exemplo, uma mulher que tem 5 maridos, 7, não lembro exatamente, aí esse caso com um, depois morre, esse caso com outro, com qual deles ela ficará depois da ressurreição? Aí Jesus falou sobre o casamento e tal. Aí, vamos lá. E os fariseus, ouvindo que ele fizera a demonstração dos seus, reuniram-se no mesmo lugar, onde costumavam reunir-se. E um deles, doutor da lei, interrogou Jesus, no caso, para o experimentar, para fazê-lo cair em armadilha, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E repetindo aqui, Deuteronômio 6, versículo 5. Este é o primeiro e grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, como está aqui em Levítico 19, versículo 2. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A lei, no caso, Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e os profetas, que são os livros, fora os livros históricos do Antigo Testamento, os livros de sabedoria, os demais livros são os livros dos profetas, os maiores e menores. Aí no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículos 29 a 37, aí foi logo depois, porque os evangelhos sinóticos repetem esse texto e tal. Aí em Lucas, capítulo 10, versículos 29 a 37, aparece lá o doutor da lei: e quem é meu próximo? Mas Jesus conta lá a história lá do homem que apanhou na estrada, aí passou o sacerdote, passou o levita, depois passou o samaritano. E aí é a parábola do bom samaritano, dizendo que da mesma maneira como o samaritano fez com o homem que tinha apanhado no caminho, o doutor da lei deveria fazer o mesmo. Mas é samaritano, não importa, tem que fazer como ele fez. Agora vamos para o Novo Testamento. Eu lerei apenas alguns textos do Novo Testamento e terminarei com um capítulo inteiro da primeira carta de João. Primeiramente, a carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 9 e 10. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aqui no caso, esse amor aqui descrito nesse texto de Romanos 12, 9 e 10,
podemos considerar podemos considerar o amor fraternal, que é o philos, né? A amizade, o amor de irmãos, tudo. Mas também podemos incluir o ágape também, né? Porque o amor sacrificial é o amor de Deus para o ser humano, como o amor do ser humano para Deus e o amor de Deus, do ser humano entre si. E um detalhe interessante. Muita gente fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dizendo que, você tem que amar a si mesmo primeiro para depois amar o próximo. Não, os dois são na mesma medida. Assim como você ama a si mesmo, você deve amar seu próximo e vice-versa. Ou seja, você tanto deve amar a si mesmo quanto ao seu próximo em medidas iguais. Você não deve amar mais a si mesmo do que ao próximo, nem amar mais o próximo que a si mesmo. Porque se você ama mais a si mesmo do que o próximo, você está sendo egoísta. E se você amar mais o próximo do que a si mesmo, você está tendo baixa autoestima. Então você tem que equilibrar o altruísmo e a autoestima. Você tem que amar tanto a si mesmo, cuidar de sua saúde, tanto física quanto mental, quanto amar o seu próximo, oferecendo a ele, dando assistência física, mental, emocional, espiritual. Então você tem que preocupar-se tanto consigo mesmo. Se você estiver passando por algum problema psicológico, conversar com seu pastor, consultar-se com um psicólogo, terapeuta, psiquiatra, enfim. E também deve cuidar da sua saúde, alimentar-se bem, evitar comer tranqueira, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo, você tem que cuidar bem dele. Também deve cuidar do seu próximo, oferecendo ajuda, oferecendo seu ombro amigo, oferecendo sua solidariedade, seu carinho, mas com a consciência de que isso não leva você para o céu. Isso é uma consequência da ação do Espírito Santo em sua vida. Você não deve fazer essas coisas esperando receber algo em troca. Você deve fazer essas coisas como resultado, como consequência do seu relacionamento com Deus. Porque quando você vive de acordo com a vontade de Deus, o Espírito Santo habita em você, você naturalmente pratica isso, você naturalmente faz isso. E tanto que no Novo Testamento, especialmente nas cartas do apóstolo Paulo, nas traduções mais antigas da edição revista e corrigida, né, das versões antigas da edição revista e corrigida, no lugar da palavra amor aparece caridade, provavelmente porque devem ter tirado isso da Vulgata, né, que é a tradução em latim da Bíblia, e eu acho que caritas, se eu não me engano, é amor em latim ou grego, sei lá. Eu sei que acho que deve ter tirado de caritas, por isso que traduziu por caridade. Então, na verdade, o amor continua tendo 4 palavras em grego: ágape, philos, eros e storge. E cartas, no caso, seria provavelmente de acordo com a Vulgata, que é a tradução da Bíblia em latim. Na primeira carta dos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7, é um trecho que na tradução revista e corrigida mais antiga, tradução antiga da edição revista e corrigida, aparece caridade no lugar de amor, mas aqui já aparece amor, que é a tradução Almeida corrigida e revisada fiel. É aquele texto clássico, a melhor definição de amor que um ser humano já escreveu, obviamente inspirado pelo Espírito Santo. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu poderia me deter em cada uma dessas características aqui, mas acabaria perdendo muito tempo. E na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 14, também fala a respeito, tanto esse texto que eu já li, de 1 Coríntios 13, 4 a 7, fala sobre o amor ágape, e esse texto também de Colossenses 3, acho que Colossenses 13, 12 ou 14, fala mais acho que fala tanto do ágape quanto do philos. Mas vamos lá. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Você vê aqui que são algumas das características do fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito inclui o amor, misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade.
suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Porque jamais seremos perfeitos enquanto estivermos neste mundo, mas o que nos aproxima da perfeição é o verdadeiro amor, o amor genuíno, que é o amor que temos pelo nosso próximo, tanto o ágape quanto o filos. E agora vamos para o apóstolo do amor, que é o apóstolo João. No evangelho dele, ele fala a respeito de Jesus como Deus, o eu sou, né, como a humanização do eu sou do Antigo Testamento, lá de Êxodo. E aqui temos uma das cartas de João, que eu acredito que seja a principal delas, que quando ele estava lá na igreja de Éfeso, ele escreveu para, acho que uma carta geral, no caso. E no segundo capítulo dessa carta, nos versículos 15 a 17, ele diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então esse amor ao mundo é você trocar o amor que você deve ter por Deus e pelo próximo pelo sistema iníquo que rege esse mundo. Porque existem vários termos para mundo na Bíblia, e os dois principais são o mundo, no caso, o planeta Terra, e existe o termo mundo, a palavra mundo, referindo-se ao sistema iníquo que rege esse mundo e que jaz no maligno, é controlado pelo diabo, porque existe o mundo enquanto planeta Terra, natureza, enfim, ele é controlado por Deus. Deus é senhor do mundo, desse mundo, no caso, né? O mundo enquanto planeta Terra, natureza, é Deus quem governa, mas o mundo, no sentido de sistema iníquo, sistema maligno, é regido pelo diabo, é controlado pelo diabo. E então esse mundo ao qual se refere aqui o texto de 1 João 2, de 15 a 17, ele fala tanto do mundo regido pelo diabo quanto do mundo regido por Deus. O mundo, né? O não ameis o mundo, aqui é o mundo no sentido do sistema iníquo, controlado pelo diabo. Nem o que no mundo há. Né? O mundo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, 3 características: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então, inclusive, deixa eu só dar uma pausa aqui para mostrar uma coisa. Esta é a Bíblia King James, versão atualizada, e eu uso essa Bíblia para comparar, para uma espécie de filtro, para intermediário, para encontrar um meio termo entre as traduções revista corrigida e revista atualizada. Então, qualquer dúvida que eu tenha com relação a discrepâncias entre a versão revista corrigida e a revista atualizada, eu tiro aqui. Então, aqui, essa versão é bem clara, embora a linguagem seja uma linguagem que usa o tu, o vós, mas é uma linguagem mais compreensível. Esse mesmo texto que eu li de 1 João 2, versículos 15 a 17, nessa tradução está assim: Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, ou seja, a concupiscência da carne é igual a paixões da carne. A cobiça dos olhos, aqui a concupiscência dos olhos é a cobiça dos olhos. E a ostentação dos bens. Aqui entra a palavra ostentação. Então, a ostentação é condenada por Deus. Se você pratica ostentação,
você está em pecado, você está praticando algo que Deus abomina. Então, diga não à ostentação, abstenha-se da ostentação. Em todos os sentidos, principalmente no que diz respeito às redes sociais, porque muita gente faz questão de tirar foto quando compra um carro, tira foto do carro, quando compra casa, tira foto da casa, fica ostentando para causar inveja nas pessoas, quando viaja, não que seja pecado você tirar foto de uma viagem, mas se você viaja para ostentar, para se exibir, para se mostrar, você está em pecado também. Então, afaste-se da ostentação. Então, a concupiscência dos olhos é a concupiscência da carne, as paixões da carne. A concupiscência dos olhos é a cobiça dos olhos, e a soberba da vida é a ostentação dos bens. Então, Satanás, quando tentou a Eva no Jardim do Éden, ele despertou em Eva, né, ao falar que ela não morreria, ela e Adão não morreria, que eles comendo do fruto teriam conhecimento do bem e do mal e seriam como Deus. Aí, se você for lá, que a árvore, que o fruto era boa para se comer, que era agradável aos olhos e despertava, entendeu? Enfim, tem a ver com esses três pecados aqui, né? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Eu quero terminar aqui lendo todo o capítulo 4 da primeira carta de João, que eu não preciso nem explicar porque é autoexplicativo. E só de ler esse capítulo aqui você já compreenderá tudo a respeito do verdadeiro amor, que é o amor aprovado por Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Estou falando do amor ágape. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, embora algumas pessoas digam que Adão viu a Deus antes de pecar, mas enfim, é só especulação. E se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Ou seja, João foi testemunha da primeira vinda de Cristo, ficou até deitou no colo dele, lá na ceia, enfim. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, ou não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Portanto, se você implica com alguém que posta nas redes sociais, ama sua vida, ou qualquer coisa, seja qual for o motivo, né? Se você implica com essa pessoa, pratica ou promove cancelamento, discurso de ódio, perseguição, zomba dessa pessoa, tira sarro, pratica bullying ou cyberbullying contra ela, você está lançando uma maldição sobre essa pessoa. Portanto, repense bem, se você pratica essas coisas, repense bem, deixe que o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, inunde seu coração, tome conta de sua vida e não se deixe levar pelo mimimi, pelo ódio, pelo cancelamento, pela implicância, pela perseguição, pelo bullying, pela zombaria.
E ame verdadeiramente o seu irmão. E se você tiver vergonha, se você tiver, né, dificuldade em usar a expressão amo você, eu amo você, use amo sua vida. Pronto, eu amo sua vida. E amo sua vida também, que você está assistindo esse vídeo, sabe de uma coisa. Amo sua vida. Deus abençoe, Deus oriente, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, favorece, canal, Deus abençoe, tá de pesquisa.